Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do A Promessa Podcast. O episódio de número 15, gente. 15. Muito bom. O 15º episódio do A Promessa. Do A Meu Promessa. Deus. Um Louvado ano. seja o nome do Senhor. Um ano se passou. Um ano. Nós fizemos aqui parte de muitas histórias, muitas promessas foram concretizadas aqui nesse lugar. Estamos vivendo o inimaginável do Senhor. Amém. E vocês vão poder viver um pouco disso aí com a gente, que a gente está aqui para compartilhar. O A Promessa Podcast é esse lugar, né, amor? Isso. É o lugar onde a gente traz pessoas, irmãos em fé, para compartilhar promessas daquilo que Deus tem feito na vida deles. Ou pessoas que já viveram a promessa, ou pessoas que estão no caminho da conquista. Exatamente. E alguns que recebem a promessa aqui, como nós. É verdade. Algumas promessas que nós temos na nossa vida também foram recebidas nessa mesa. Exatamente. Então, como é importante estarmos aqui e vocês aí sentados à mesa junto com a gente. E o livro, o versículo que foi feito o podcast, né, em cima de Gênesis 12, que é a promessa ali para Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, a terra da promessa que emana leite e mel. A gente tem ouvido muito isso nos últimos dias, que aqui nos estúdios da Fontanes Filmes, que é a nossa empresa onde acontece o A Promessa Podcast, tem sido esse lugar na vida de muitas pessoas. Então, seja muito bem-vindo, né? Verdade. Estamos aqui com um convidado. Fala um pouquinho do nosso convidado, gente, amor. Não, esse é um convidado que a gente tem uma vivência muito grande com ele. Nosso irmão em Cristo, nosso irmão de estar diariamente ou cotidianamente. Estamos aí aos dias de culto, né, aos domingos, às quartas. As quartas quase nunca dá pra gente ir, mas às sextas e domingos temos o prazer de estarmos ao lado desse irmão que ajuda, colabora e corrobora muito para que o culto da nossa igreja aconteça de forma esplendorosa. Vou até cortar para ele para já apresentar vocês. Grande Henrique Chinfo. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Um exímio cantor, toca um violão como ninguém. Quando esse homem pega o violão e começa a louvar ao Senhor, a carne treme. A corda arrebenta, que a gente já viu algumas vezes. Gente. Ele, olha, o azeite desce nele, viu? Nesse homem do Senhor. Foi da Shopee? Foi. Foi da China. Leng, pau. E o violão começou como violão e no final era um cavaco. Mas vale lembrar o seguinte, olha só, você trouxe algo que é muito legal, mas eu procuro de tudo na minha vida tirar uma boa lição. Então, o que acontece? A corda pode arrebentar, mas você só não pode parar de tocar. Exatamente. Todos nós somos um instrumento na mão de Deus. Então, o que é importante? A gente entender o nosso propósito, entender a nossa promessa e a gente não parar de tocar. Então, independente se a tua corda arrebentou, hoje é o dia de trocar a corda, hoje é o dia da gente renovar as esperanças. Por quê? Porque existem grandes sonhos e promessas na sua vida. Você já tem vivido as suas promessas? Então fica com a gente que vai ser emocionante o que nós vamos conversar aqui hoje. É verdade. Muito bom. É sobre isso. E a gente não se apresentou, né? Eu me chamo Larissa Fontanes, esse aqui é meu excelentíssimo esposo, Michel Fontanes. É isso, gente. E esse é o nosso ministério. Então, seja bem-vindo à casa aqui de papai, numa Promessa Podcast. E já vamos começar perguntando aí pro Henrique. Henrique, qual foi a principal promessa que Deus realizou ou está realizando aí na sua vida para você compartilhar com a gente? Então, na verdade, tem várias promessas, né? Mas tem uma que tem sido assim muito latente nesses últimos anos e algo que eu tô vivendo, que eu tenho certeza que pode e vai trazer muita ligação com o que você tem passado, né? Então é muito importante a gente entender que todos nós temos uma promessa e essa promessa, entendeu? Nós precisamos estar totalmente ligado e preparado, porque em toda promessa existe um tempo de preparação. Amém. E aí eu começo, já posso começar aqui? Já pode começar a pregar. Então, eu queria trazer um versículo aqui que vai fazer muito sentido. Está lá em Jeremias 29:11. Que diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Então me invocareis
e orareis a mim e eu vos ouvirei. E quando vocês me buscar, vocês vão me achar, porque quando vocês me buscar de todo o vosso coração, vocês vão me encontrar. Então é muito importante a gente entender isso. Porque existe uma coisa que é muito delicada e a gente tem muita dificuldade com isso, Michel, que é o seguinte, o tempo. Porque promessa, todos nós sabemos que nós temos. Mas você está preparado para esperar o tempo necessário? Você está preparado para viver o tempo da preparação? Parece redundante, mas é verdade. Nós precisamos entender que toda promessa, que toda jornada, ela tem uma preparação. E eu quero trazer para vocês aqui sobre a minha grande promessa. Há quase 5 anos atrás, eu estava no Facebook e de repente eu vi uma menina linda, eu vi uma foto de uma menina linda e eu disse assim mesmo, eu quero essa mulher para mim. E quando tudo parecia estar perdido, e se vocês quiserem que eu posso contar um pouco mais dessa história. Claro, agora já virou declaração. Agora eu quero saber para todos os detalhes. desistir dessa promessa. A maioria até dos meus amigos falaram, cara, você é louco ainda querer acreditar nessa história. Mas eu queria te dizer o seguinte, todo louco, quando a promessa dele acontece, ele passa a ser um gênio e um visionário. Talvez você está com uma promessa, algo que você tem no seu coração, que está queimando aí, que de repente já tem um tempo, tem uma estrada. Mas entenda bem, quando isso der certo, todo mundo vai dizer que acreditava em você. Então não importa se hoje ninguém está acreditando em você, não importa se todo mundo desconfia se isso realmente vai acontecer. Mas eu quero te dizer, Deus te trouxe aqui por um motivo. Você não está nessa live por acaso, você não está nesse canal por um acaso. Deus marcou esse encontro com a tua vida hoje porque Ele quer te dizer o seguinte, essa promessa fui eu que coloquei no teu coração. Então não desista, não desanime, porque como a gente acabou de ler, Ele diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. Então, Michel, então, Larissa, é muito importante a gente entender duas coisas. Para toda promessa, nós precisamos entender sobre o tempo e sobre a preparação. Isso é Muito forte. Vocês estão preparados realmente para ver e se realizar e se materializar aquilo que Deus colocou no teu coração, que parece um sonho, às vezes, inalcançável? Como a Larissa falou hoje, o inimaginável. Mas nós precisamos ter estrutura para receber a promessa. Porque muitas das vezes a promessa é tão grande que a gente não tem como sustentar. Você está preparado para receber hoje aquilo que Deus prometeu que ia fazer na tua vida? Você está preparado hoje para você cuidar de tudo aquilo que Deus prometeu que ia fazer na sua vida? Quando isso acontece, porque nessa jornada, Deus o tempo todo foi falando comigo sobre José. José, ele passou 13 anos entre ter um sonho e ele viver a promessa dele. Por quê? Para todo mundo, José era um sonhador. Mas quando a vitória aconteceu, quando ele se torna governador do Egito, todo mundo depois foi entender aquilo que Deus fez no processo de José. Então, como eu falei com vocês, nesse processo aí que eu tive essa visão dessa coisa linda que foi a minha noiva, né? Eu encontrei ela no Facebook, apareceu como sugestão de amizade. E de repente eu arrumei um jeito de falar com ela e a gente começou a conversar, a gente começou a namorar e vários problemas aconteceram no caminho. Várias tempestades, vários empecilhos. Eu errei, ela errou. A gente teve momentos que a gente se encontrava, tinha momentos que a gente se afastava. Mas aquilo que realmente Deus planta na nossa vida, entenda, quando Ele planta, não tem jeito, a coisa vai acontecer. Independente do problema, independente da dificuldade. Vocês lembram como vocês se conheceram? Então, sim. Quer que eu explane só um pouquinho? Vamos falar, não só eu vou falar não, também vocês vão falar também. Muito bom. Então, a gente se conheceu num momento bem difícil das nossas vidas. A gente estava vindo de términos de relacionamento, né, Larissa? E éramos 2 destruidinhos. Estávamos 2 caquinhos, 2 trapinhos e nos encontramos. Nos encontramos até, e é onde eu falo que realmente Deus usa qualquer caminho. Deus usa qualquer instrumento. Gente, Deus usa qualquer
instrumento, tá? Quando ele quer fazer a obra dele. Ele usa o diabo, se preciso for, para fazer a obra dele acontecer. E nós nos conhecemos no Tinder. Sério? Tinder. Nós somos No um Tinder. Tinder que deu certo. Um Tinder que deu certo. Um match que deu realmente match de verdade. Nós nos conhecemos com 7 dias de nós termos. E 7 é uma conta. 7 dias. Com 7 dias, dizem ser o número da perfeição, nós nos conhecemos. 7 dias depois eu estava pedindo a Larissa em casamento. E tem prova disso, tem vídeo. Se tem vídeo, tá tranquilo, tá valendo. Estava pedindo a Larissa em cima do púlpito de uma igreja. Nossa. Depois de muita tribulação, muita guerra para nós conseguirmos chegar a esse púlpito. Com 7 dias eu pedi a Larissa em casamento. E, de verdade, quando nós começamos a conversar no Tinder, antes de eu ter visto fisicamente a Larissa, antes de nós termos nos tocado, antes de qualquer coisa, só na conversa, só por saber quem foi que me colocou, por ter sido... Depois O jeito que foi. O jeito que foi, eu não tive dúvida alguma que foi Papai do Céu que colocou a Larissa no meu caminho, naquele dia, naquele exato momento, naquele Minuto, segundo. oportuno momento, eu não tive dúvida alguma que era de Papai do Céu. E no Nossa. Tinder, na primeira conversa que nós tivemos, eu só não sei se ainda estava pelo Tinder ou já tínhamos ido para o WhatsApp, eu falei, garota, eu vou casar com você. Foi mesmo. Então, aqui a gente pode entender princípios, né? Como a gente viver a promessa. Você utilizou um princípio muito importante sobre a declaração. Você falou. Então, se você tem uma promessa, e eu disse isso, eu falei, eu quero essa mulher para mim. E eu sempre disse isso para ela. Não sei se no início ela acreditava, né? Mas graças a Deus hoje ela acredita. Porque assim, entenda, quando a gente tem um sonho, muitas vezes as pessoas não acreditam. Quem poderia acreditar que um relacionamento do Tinder com 7 dias poderia se tornar... Vai fazer 3 anos. Gente, olha isso aqui, ó. Para a Isso honra aqui, e glória do Senhor. Isso aqui, ó, a promessa, nós estamos sentados na promessa, nós estamos acessando a promessa aqui. Por quê? Porque Deus, ele é tremendo. Maravilhoso. Então, assim, eu queria te encorajar. Não pare de sonhar, porque talvez você pense que o seu sonho é grande. Entenda, o teu Deus, ele é muito maior do que esse sonho que você pode, às vezes, achar até que é grande. Por quê? As impossibilidades e as dificuldades, elas vão nos proporcionar um crescimento, elas vão nos impulsionar, elas vão nos direcionar para a promessa. Então pense no seguinte, todo problema que tem se levantado é para te deixar mais forte, para que você possa sustentar essa promessa quando ela acontecer. É muito engraçado. Um pai, eu nunca perguntei, eu acredito que não. Vocês têm filhos? Não, Não, ainda não. ainda não. Mas Ainda eu, não. como pai, eu quero fazer todos os desejos do meu filho. Então, se Deus, ele é o nosso grande pai, por que ele não vai nos presentear, não vai nos dar coisas boas? Então, ele não é só um político que vai trazer uma promessa e deixá-la no esquecimento. Não, não. Deus, ele tem prazer. Ele tem prazer em colocar a promessa no teu coração e no meu, mas como ele também tem prazer de realizar. E o mais engraçado, eu creio nisso, Deus, ele é muito bem-humorado. Deus, ele faz... Já parou para pensar nisso? Deus, ele faz questão de mostrar assim, ó, vocês achavam que era só até aqui, mas eu vou fazer algo muito maior, que é ao ponto da gente ficar rindo. Existe uma passagem lá em Salmo 126, que lá diz o seguinte, que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha. Então Deus ama quem sonha, mas ele ama também realizar e surpreender os sonhos de quem sonha. Gente, como eu falei para vocês, eu tive todos os motivos para não estar hoje com o meu amor. Você sabe, família, minha família, família dela, amigos, a gente brigava, a gente se separava, a gente voltava, a gente se afastava. E o que as pessoas falavam assim, gente, isso não vai dar certo. Entenda, Deus, ele sempre trabalha através de um processo. Deus, ele não trabalha com fast food.
Deus ele não vai pegar e fazer um miojo, porque aquilo não tem nutriente para você. Aquilo não vai fazer você ter solidez. Você não vai longe com um fast food. Agora, quando um processo, você precisa de um processo. Vocês sabem fazer feijão? Sim. Aí você vai falar assim, cara, que cara louco, falou de feijão agora. Mas eu lembrei isso aqui agora. O feijão é uma comida maravilhosa. Mas ele precisa de quê para ser feito? Pressão. Pressão. Não, na verdade, ele precisa de um processo. Antes da pressão, tem um processo. Então, não queira ser um feijão meia boca. Não queira ser um feijão sem gosto. Você precisa de tempero, você precisa de preparo, você precisa do processo. E, desculpa, e vai ter o momento da pressão. Mas essa pressão não é para te destruir, ela não é para te matar. Porque Deus, como eu falei, Ele quer o nosso bem. Mas essa pressão, ela te prepara, ela te fortalece para que você tenha um caldo gostoso. Para que você consiga alimentar as pessoas. Aquilo que Deus prometeu para a minha vida, e hoje eu vejo isso. Quantas pessoas têm sido abençoadas pelo meu relacionamento? E você falando aí, Henrique, sobre isso, e o Michel falando sobre esperar o feijão, às vezes tem que deixar de molho, me veio mais um ponto aí do feijão que é interessante a gente falar, né? Falando um pouquinho da minha vida profissional, antes da gente estar aqui nesse ambiente físico, eu tive uma transição de carreira, algumas transições já, né? Algumas Dentro várias. da minha própria empresa. E quando eu conheci Michel, eu falava muito de inteligência emocional e vendas. Então, eram esses dois nichos que eu trabalhava. E eu queria migrar para a parte de internet. E aí, assim que a gente começou a morar juntos e tal, eu falava assim, Michel, eu quero, assim, finalizar a empresa, fiquei só com o contrato, porque eu queria mudar toda a rota daquilo que a gente estava fazendo, que eu estava fazendo. Falei, eu sei que é alguma coisa com internet, mas eu não sabia o que que era. E aí eu falei, eu preciso de um tempo. Aí ele, tá bom, tô contigo, vai lá. E eu fiquei um tempo em casa, enquanto ele trabalhava, só com um cliente na empresa, para poder buscar essa resposta. Então eu fiquei um tempo de molho. Bastante tempo de molho. Porque antes mesmo, a pressão parece o ápice, mas o molho também é doído. Você tem que deixar o feijão pelo menos 24 horas para ele amolecer, para na hora do processo ele estar mais lapidado, mais preparado. Porque tem um monte de coisa que eu fui tratada ali, que se eu fosse colocada na pressão daquele jeito, eu não ia aguentar, eu ia quebrar, então eu tive que se tornar antifrágil naquele lugar. E o molho me tornou antifrágil. Nossa, vou forte. E só para acrescentar, e o molho não é só para deixar o feijão mais mole. É ali onde as toxinas são tiradas dele. Se você fizer todo o processo com pressão, com tempero, com tudo, e você não deixar aquele molho, não passar aquele período ali, você está ingerindo um monte de toxina. E um detalhe, olha, gente, o negócio Virou tá aula de física. Tá começando a ficar mais denso. E o mais interessante, quando a gente não coloca o feijão de molho, vocês já ouviram falar que dá gases? Exatamente. As pessoas que comem, elas ficam com gases. Então, se a promessa chegar no tempo errado, ela pode fazer mal. Além da Muito bom. não ter Isso, Barão. sustentabilidade, a gente não ter a solidez para a gente suportar essa promessa, a gente pode gerar problema para outros. Verdade. O que era uma benção vira uma maldição, vira um problema realmente. Não só para você, mas para os outros também. Então, o tempo do principalmente molho. para quem tá à sua volta, que são os que mais sofrem. E no momento do molho, que a gente tá falando aqui, é às vezes aquele momento de solidão, que não é solidão, é solitude. Deus quer que você olhe pra dentro pra você entender quem você é, seus pontos fortes, e tudo que for de ruim vai saindo e você vai focando naquilo que você tem. O que que você tem, que é o que a gente tava conversando. Às vezes a gente foca naquilo que perdeu, naquilo que falta, mas nesse momento de solitude é um momento de você ver seus pontos positivos e você abrir mão de tudo aquilo que não conversa com o alvo, com o objetivo da promessa. Então aquilo tem que ficar para trás para você poder viver uma nova fase. E aí é só pressão para te transitar desse ponto pro próximo. E sabe o que é interessante? Eu ouvi durante muito tempo, né? Nesses quase 5 anos, onde a gente estava nessa panela de pressão, onde a gente foi lá, ficou de molho, que muitas das vezes eu ouvia das pessoas assim, mas Henrique, você tem certeza? E é uma certeza que eu tinha no meu coração, que era o seguinte, ela faz parte do meu futuro, ela se encaixa no meu futuro. Era muito interessante, por quê? Porque aquilo que eu queria viver, aquilo que eu sonho em viver, tanto profissionalmente, quanto na família,
quanto ministerialmente, as coisas com Deus, eu pensava assim, ela se encaixa em tudo. Que coisa linda, meu Deus. Ela se encaixa em tudo, por quê? Porque até minha cara fica de bobão, eu sei, de apaixonado, tá bom. A Larissa tá me olhando aqui, eu sei que é o que eu tô comunicando. Mas é interessante por quê? Porque a gente se dava bem como amigo. Mas o mais importante, eu entendia no meu propósito de vida, que é cuidar de pessoas, que é ajudar as pessoas a identificar o seu propósito, é que ela também tem o mesmo chamado. Ela também tinha o mesmo propósito. Então, se eu quisesse ficar até tarde, como a gente está aqui agora, que vocês estão aqui sorrindo, ela estaria comigo de boa. Porque a gente precisa entender isso. Eu tenho certeza que Deus vai estar te trazendo aqui, você casal, ou você que quer casar, ou você que já está num relacionamento, ou você que está com um problema em casa. Você não vê aqui por um acaso. Como a gente tem falado aqui sobre essa questão do processo, mas a Larissa falou algo muito interessante. Muitas vezes a gente está pensando que a cura é para o outro, que o processo é para o outro. Mas não. Deus te trouxe aqui porque Ele está tratando contigo. A cura, primeiro, sempre começa em nós. Sempre vai começar em mim. Vai começar em você. Você está disponível e disposto hoje a ser curado para ser a cura para outros? Porque muitas vezes a gente quer viver uma cura dentro da nossa casa, a gente quer viver a promessa, mas a gente precisa estar disposto e disponível para passar pelo processo, né? Como você falou, de forma muito brilhante, a questão da gente ficar de molho, a gente entrar para a questão da hora que precisa ser temperado, a hora que a gente vai receber calor da pressão, onde a gente vai estar isolado dentro da panela, onde a gente vai passar um processo de solitude. Porque muitas vezes a gente vai enfrentar um deserto sozinho. Isso não quer dizer que você está sendo abandonado. Não, você está sendo preparado para um grande propósito. Nós precisamos também mudar a nossa mentalidade. Porque muitas vezes você também falou outra pérola aqui. Gente, quanto conteúdo. Que é o seguinte, quando a gente muda a nossa mentalidade e a gente entende que a gente precisa parar de enxergar, olhar para a falta, só enxergar a falta, a gente nunca vai receber e a gente nunca vai perceber a abundância. Quem sempre vibra na escassez nunca viverá a prosperidade. Vou repetir, quem sempre está vibrando na escassez nunca vai viver a prosperidade. Então é importante a gente ter essa mudança de mentalidade. Muitas das vezes a gente não está vivendo a promessa é porque a gente ainda não mudou a mentalidade. A gente continua igual o povo de Israel. Eles estavam escravos no Egito. Eles saem do Egito, vão para o deserto, mas o Egito não saiu de dentro dele. O Egito não saiu da cabeça dele. O Egito não ficou no Egito. Então não importasse onde eles estivessem, eles sempre estariam vivendo como escravos. Então jamais viveremos uma grande promessa se a nossa mentalidade ainda está escravizada. Nossa, Meu Deus. muito forte. Meu Deus. É sobre isso. Nossa. Caramba, Henrique, você falou tanta coisa aí forte a respeito disso, de processo. Eu costumo dizer algo, fazia muitos vídeos falando sobre isso, né? No momento do meu molho lá, eu lembro de alguns vídeos que eu fazia que era pra mim aqueles vídeos. Era interessante que às vezes eu pegava pra dar uma passeada no meu feed e eu me alimentava daquilo que eu tava falando pra outras pessoas. Que é muito assim, às vezes a gente tá reclamando de uma fase. Mas o jeito mais rápido de você mudar de fase é entender o que você está sendo tratado naquele momento. Então, quanto antes você entender o que Deus quer te falar naquele lugar, mais rápido você muda. Porque não é sobre ele te mudar de fase, é sobre você fazer o que tem que ser feito. Porque ele quer que a gente avance. Sim. Como o povo de Israel era para ter ido para a Terra Prometida muito rápido. Sim. Mas não foi Deus que deixou eles de lá, de molho, por esse tempo todo. Foram eles que demoraram demais para entender o que estava em jogo, né? Qual era o papel, o que Deus queria ensinar, o que Deus queria tratar. É interessante, desculpe, mas já ia falar ali, só para complementar. Existem 2 versículos na Bíblia que eles vão trazer um elo e vão fortalecer muito o que você falou. A Bíblia diz, já até esbarrei aqui no microfone de novo. Não briga comigo não, hein? Não, foi Olha só, lá em Provérbios 18, 20 e Mateus 12, 34, eles vão falar de um ciclo que é muito importante a gente entender isso. A boca fala do que está cheio o coração. E o coração se enche daquilo que a boca fala.
Então, nesse momento de solitude, a gente tem que encher o nosso coração. A gente tem que fortalecer o nosso coração. Então, a gente vai falar e nós vamos fortalecer o nosso coração. E o nosso coração forte, ele cheio, ele vai fazer o quê? Um fortalecimento da tua fé. Você entra nesse ciclo de a boca fala do que está cheio o coração e o coração se enche daquilo que a boca fala. Henrique, mas o meu coração está vazio. Então, declare. Declare a sua promessa, declare a sua força, declare que você é capaz, declare que você é amado. Talvez você está se sentindo frustrado, desanimado, mas se você hoje começar a declarar, eu sou filho de Deus, eu sou amado, eu vou viver a promessa, Deus tem grandes planos para minha vida, você vai ver, se você fizer isso durante todo o seu dia, você vai ver que no outro dia você vai levantar muito mais disposto, você vai levantar muito mais forte, e no momento que a gente precisa desse processo de solitude, a gente vai ver que a gente se fortaleceu, e aí o que acontece? Esse processo é mais rápido. Porque o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Sabe por quê? Porque aquela geração toda era uma geração de escravos. E só podia entrar na terra prometida quem tem entendimento de ser filho. Porque o filho, ele entende sobre a herança. Um escravo, ele não entende o que é a herança. Então, muitas das vezes, a gente precisa, nesse processo de troca de mentalidade, a gente só vai viver isso quando a gente realmente experimenta. E tudo é sobre processos. São processos. E a gente estava fazendo uma analogia com relação ao feijão, de molho e tal, e pressão. E a gente não pode esquecer que pós-pressão, pós-feijão pronto, a gente ainda tem que continuar com processos. Porque senão aquilo estraga, aquilo se esvai. Então, tão importante quanto todos os processos antes de passar pela pressão, é pós-pressão, pós o milagre recebido, você fazer a manutenção daquele milagre. Muitas das vezes no relacionamento o cara tem a conquista, o cara chega e vai naquele ímpeto todo e é o grande Dom Juan e vai, se mostra o melhor homem do mundo, casa e é um Abençoadinho. um abençoadinho com a sua excelentíssima esposa ou seu excelentíssimo esposo. Nessa proporção, 50-50. Porque depois da pressão, depois de passado por tudo, ainda tem os processos de manutenção. Sim. E um relacionamento, ele não é feito de um passado só. Ele é feito de todos os dias. De dias bons e principalmente de dias maus. Sim. E eles sempre vêm. E esse processo é muito interessante, porque nos dias maus você precisa de, cara, estar muito bem tranquilo, bem baseado, principalmente quando se trata de relacionamento. Porque é nele ali que o inimigo entra, que as coisas ruins acontecem. Então, o processo ele nunca termina. É sempre uma grande evolução. É interessante. Eu tenho meditado muito sobre isso. Você falou de forma muito brilhante. O grande processo da nossa vida, a gente precisa identificar isso como uma árvore. A árvore faz esforço para ser árvore? Não. Ela simplesmente Ela é. existe. Então, e Deus traz isso na palavra, né? A gente vê isso nos evangelhos. Entenda, Deus ele já nos deu sementes. Você sabe quais são as sementes que Deus te deu? Deus ele te deu dons, ele te deu talentos, ele te deu personalidade, ele te deu jeito. Interessante porque quando a gente vai olhar na Bíblia sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, existia um menininho que estava com um lanche ali, estava uma galera ali com fome. Jesus ele pergunta o seguinte: o que tem? O que nós temos? Deus ele sempre opera um milagre a partir de algo que já existe em nós. Ele nunca faz um milagre do nada. Ele pode fazer? Pode. Mas Deus, como você falou, ele trabalha com um processo. Ele trabalha por princípios. Então ele nunca vai romper isso. Ele vai te dar uma semente para que você entenda que ele já te deu. Ele vai fazer dessa forma porque você e eu precisamos entender que nós já temos a promessa. Então, como nós já temos a semente, como vocês já tinham algo no coração, você fez o processo de transição, né? E aí você começou a plantar. Então a gente entende que tudo vai ser a partir da semente. Quando a gente tem uma semente, a única coisa que a gente precisa fazer é o quê? Plantar. Plantar. Só que Deus hoje nos trouxe aqui para o seguinte:
nós não temos o direito de comer as nossas sementes. Amém. Nós precisamos entender, Amém. como o Michel falou de forma aqui absurda e brilhante, nós precisamos entender o processo. Aquilo que Deus te deu não foi para você comer e enterrar aquilo. Enterrar no sentido de matar. Nós temos que plantar. Deus, ele te coloca sonhos, planos, promessas nas nossas vidas para quê? Para que a gente plante. Então a gente vai pegar e a gente vai colocar os sonhos no lugar certo. E quando a gente entende que a gente coloca no terreno, e como vocês falaram, o processo de regar, de ter o sol. E aí o que acontece? Começa o quê? A nascer a árvore. Ela começa a criar raízes. Talvez você hoje precise entender em qual etapa do processo você está. Eita! Se você hoje é a semente, Eita! se você está rompendo a semente e começando a criar raízes. Ah, Henrique, eu queria já ser um prédio de 15 andares. Fala, Jesus. Só que para você ser esse prédio de 15 andares, você precisa ser um prédio de 30 andares para baixo. Você precisa ter raízes de 30 andares. Você precisa ter sustentação, como a gente falou aqui. Não existe uma promessa sem que a gente tenha estrutura para viver essa promessa. Tô recebendo. Então, a gente entende que existe o processo do crescimento da raiz. E a raiz vai tendo firmeza, ela vai ficando forte e daqui a pouco ela vai romper. Ela vai aparecer aquele pedacinho de árvore ali já nascendo, rompendo, crescendo e as coisas acontecendo. Talvez você esteja nessa etapa onde você gostaria de estar ser mais visto, ter uma visibilidade maior, ser de expressão maior. Só que confie no processo. Confie. Por quê? Porque a gente precisa entender que daqui a pouco vai crescendo e daqui a pouco essa árvorezinha vai ficando grande e quando ela começa a crescer, ela já começa a gerar uma sombra. Aquilo que Deus plantou na minha e na sua vida é tão grande, é tão potente que uma hora vai gerar conforto para outros. Talvez você ainda não está na época de frutificar, mas você já está na época de gerar sombra para o outro. Entenda, a generosidade vai te levar ao próximo nível da prosperidade. Então é importante nesse modo de crescimento, quando a gente entende o processo, e você vai começar a gerar sombra, você vai começar a cuidar do outro. Henrique, eu ainda não estou tendo frutos para mim. Mas é exatamente isso. Quanto mais você fluir na tua promessa, você fluir no processo, e você for generoso naquilo que Deus chamou, você vai ver que mais cedo ou mais tarde vai começar o quê? A gerar os frutos. Meu Deus. Só que Deus, ele não nos chama para nós pegarmos o fruto no tempo certo e nós comermos o nosso fruto. Deus, ele vai te dar a promessa, a prosperidade, mas nós vamos entender que dentro de todo fruto existe mais semente. Você nunca pode parar de plantar. Você não tem esse direito porque pessoas precisam da tua sombra. Pessoas precisam do teu fruto. Pessoas precisam daquilo que você carrega. Porque essa tua promessa, se fosse a gente parasse e pensasse de forma tão egoísta de achar que Deus fez é só para mim. Larissa, aquilo que Deus plantou no teu coração não é só para você. É muito pouco, Michel, e você que está aí achar que aquilo que Deus colocou, que esse sonho vai terminar só na tua vida, que vai abençoar só a tua casa. Não. Vai gerar sombra para muita gente. Vai gerar alimento para muita gente. Vai gerar não só alimento e sombra, como você será um motivo de inspiração, porque você não desistiu, porque você não retrocedeu, você continua acreditando. Então entenda. Tudo aquilo que Deus faz é bom, é perfeito e sempre vai abençoar outros. Não existe como nós vivermos a nossa promessa e outras pessoas não serem abençoadas pelo transbordo daquilo que a nossa promessa carrega. Fala, Larissa. A gente pode terminar o podcast. Por hoje é só, pessoal. Gente, meu Deus. Meu Deus. Eita! De novo. Meu Deus! Henrique de Deus, meu Deus. Nossa. Você falou tudo, assim, é muito forte pra gente essa fala, porque o tempo lá do molho e tal, esse ano a gente teve alguns momentos desafiadores, que a gente investiu em algumas coisas, estamos aqui no espaço físico, vai fazer 1 ano, dia 3, agora amanhã. Então a gente passou algumas coisas, ter vindo pra cá foi um ato de fé.
Deus falou, vai. Ainda não era, aos nossos olhos, o melhor momento. Meu Deus. Mas Deus falou, vai. E a gente foi ali acreditando, plantando, regando, mas a gente não via o fruto. Não viu o fruto. Claro! E aí eu Claro falava que não viu assim, o fruto. Michel perguntava assim, amor, cadê? Cadê o fruto? O que tá acontecendo? A gente investiu pra caramba e assim, parece que o negócio não tá ainda fluindo como a gente queria. E aí eu falava assim pra ele, amor, a gente tá crescendo pra baixo. E por um tempo, um bom tempo, isso parecia uma grande boa desculpa. De tipo, Crescer alguém pra que baixo, né? ainda não aconteceu. Mas nos mantermos firme ali, mantivermos firme na promessa, crendo no Senhor, que a Nossa, gente gente. estava sim na direção certa. Apesar de ainda não ter o fruto, mas a gente estava sim, porque existe a raiz, e a raiz faz parte do fruto. Não tem como ter fruto sem raiz, não tem como. Então a gente permaneceu Deus. crendo Meu Deus, Henrique. e a gente tem visto os frutos, e hoje os frutos têm alcançado outras vidas. A gente tem vivido o Posso inimaginável te do falar? Senhor. Não, a gente ainda não tá vendo os frutos. A gente tá na sombra. Não é o fruto ainda. Agora eu entendi, Henrique, por que você falou que tinha que vir aqui. Que tinha... Era exatamente pra isso aqui. Não, Larissa. A gente ainda não tá colhendo fruto. Tá perto, né? Não, não. Foi nos entregue que as raízes já estabilizaram, pararam, e agora era o momento de crescer pra cima. E a gente tá crescendo pra cima. Estamos crescendo pra cima. Só que ainda não estamos colhendo os frutos. Na verdade, a gente está no processo de sombra. Esse é o processo de fazer sombra, de poder estar minimamente ajudando os que estão à nossa volta. Mas o fruto, ele vai muito além da sombra. Vai muito além. E eu acredito por tudo que já nos foi entregue. Se nós pararmos para observar e acharmos que o que estamos vivendo hoje é fruto, é muito pouco. Diante do trabalho que o Papai do Céu tem reservado. E é trabalho, ó. Então hoje, Henrique, exatamente isso, Henrique. Hoje nós estamos vivendo o momento de sombra, de poder proporcionar um pouquinho de sombra. E eu acredito que os frutos virão. E o que a gente acha que hoje é fruto, é só sombra. É só uma sombra. Que não tinha, tava no calor terrível. E agora a gente já tá numa sombra, uma brisa. A gente já começa a ver uma florzinha ali. A florzinha tá perto. Não, eu te digo, Interessante. é só uma sombra do que há por vir. É só uma sombra. E não é para nosso engrandecimento, é sim para a obra do Senhor. Sim. É isso, Henrique. Entendi. Henrique, entendi. E é interessante, enquanto a gente estava aqui falando e vocês falando, e eu ouvi aqui fortemente no meu coração, né? Eu tô com esse versículo hoje e foi muito claro vocês falando. E eu quero deixar isso aqui claro pro casal. Se você quiser, você recebe aí também. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado. Aleluia. Eu sei que vocês são sonhadores. Eu sei que vocês pensam alto. Mas vocês estão muito enganados. Porque aquilo que Deus tem preparado é muito maior. Amém. Enquanto a gente estava aqui conversando, Deus falou assim comigo. Lá em Ezequiel 37, que fala sobre o... Só te cortando. Claro. Aqui é o 37, Mas- bicho. Nossa! Só te cortando. E, gente, não é sobre dinheiro, tá? Não é sobre dinheiro. Vai, Henrique. Como ele falou, né? Sobre dinheiro, depois a gente vai voltar nisso. Mas em Ezequiel 37, ele fala o seguinte. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale de ossos secos. Qual é a versão dessa Bíblia aqui? Ih, rapaz. Essa é Essa é a Bíblia de diferenciada. Jerusalém. Ah, É tá. diferente. Mas calma aí que a gente consegue outra. Peraí. Tem um monte, tem um monte. Tá. Para abrir aqui, porque essa versão que eu abri aqui no celular... Deixa eu abrir aqui no aplicativo aqui que vai ser melhor. Que vai fazer todo sentido. Que eu creio que a gente falou, né? Falamos de processo,
Nós falamos aqui sobre a questão da árvore, né? Ezequiel 37. Larissa, isso aqui é melhor. Abre aí também. Meu Deus. Meu pai. Jesus, gente. Sério. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui, não, gente. Nem a gente está A entendendo o que gente, está por acontecendo. muito tempo, Meu nós Deus. falamos isso, declaramos isso esse ano, que nós estávamos Já sem consegui aqui, entender. consegui aqui. Aqui tem Então, Ezequiel 37, ele diz o seguinte, que o Senhor levou ele para aquele lugar obscuro. Gente, o que você vai fazer num lugar cheio de ossos sequíssimos? O que você vai fazer nesse lugar onde você não vê vida, você não vê sentido? Mas só que Deus que levou o profeta lá. E Deus fala o seguinte: filho do homem, esses ossos poderão se tornar vivos? Eles podem se tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Eu creio que nesse processo, onde a gente está em busca de viver a promessa, pode ser que você se encontre nessa fase onde está tudo seco. Só que eu venho aqui hoje dizer para vocês, está tudo no controle de Deus. Amém. E se você está se sentindo perdido, hoje é o dia de você dobrar o seu joelho onde você está. E você pedir direção e sabedoria a Deus, porque Deus vai te alinhar na fase certa desse processo. Porque aí Deus fala para o profeta, profetiza aos ossos secos. Talvez no teu processo, na tua fase, o que está faltando é você assumir a posição de governo. É você assumir a posição que Deus já te instituiu. Porque ele estava falando com um profeta. Então, se ele fala com um profeta, ele fala para o profeta profetizar. Talvez você está vivendo um tempo de escassez na tua vida. Recebe aí, hein? Que talvez você não saiba o que tem que fazer, mas se você é um padeiro, faça pão. Deus não pediu nada para o profeta diferente daquilo que ele já tinha sido chamado. Até quando você vai ficar resistindo para tentar fazer algo diferente se Deus já te chamou para fazer algo? Então ele fala para o profeta, profetiza. E no meio daquele cenário de caos, no meio daquela loucura toda, ele vai e profetiza. E Deus faz ele caminhar profetizando sobre todo aquele cenário, porque Deus queria mostrar para ele o seguinte: olha bem o que eu sou capaz de fazer. Aquilo que talvez aos olhos de muitos, como era no meu caso, onde eu tive nenhum amigo que ficou do meu lado. A minha mãe me chama de maluco. Esse relacionamento, isso não vai dar certo. Se ninguém acreditar, continua firme na promessa que Deus falou com a tua vida. Aquilo que Deus falou, aquilo que Deus colocou no teu coração, se ninguém acreditar, só você precisa acreditar. Vai você até o final. Porque ali, Ezequiel, ele recebeu a promessa ali e ele profetizou. Recebe aí, hein? E aí, quando ele começa a profetizar, começou a rolar um barulho ensurdecedor. Henrique, a minha vida está uma confusão. Deus está botando tudo no lugar. Se você está profetizando, se você está vivendo a promessa, aquilo que Deus falou para você fazer, se você está fluindo no que você tem que fazer, vai começar um rebuliço, vai começar um estrondo, vai começar uma bagunça que talvez você não entenda. Mas é Deus já agindo. E o mais interessante, no final, Ezequiel, ele teve um exército. Do nada, Deus faz um exército. Então não se preocupe se ninguém está crendo contigo. Daqui a pouco não só terão pessoas, um exército crendo contigo, mas eles vão estar te aplaudindo. Eles vão estar celebrando com você a tua vitória, a tua promessa. Por quê? No meu casamento vai ter várias pessoas me aplaudindo. E hoje eu já posso dizer isso para vocês. Pessoas e casais já estão sendo abençoados e ministrados por tudo aquilo que a gente viveu, de dor, de humilhação, de problema.
Porque não importa o tamanho ou o tempo dos ossos secos, o tamanho do caos. O mais legal vai ser Deus fazendo se cumprir a promessa e pessoas recebendo sombra, pessoas recebendo alimento, pessoas sendo tocadas, pessoas sendo transformadas. Então, você hoje veio parar aqui porque Deus está ativando. Eu sei, teu coração está pegando fogo. Porque Deus está te alinhando, está te colocando no tempo certo do teu processo. E fique tranquilo, porque o melhor de Deus na tua vida está por vir. Meu Deus. Meu Deus. Será que dá pra acabar de novo? Henrique, isso é Meu muito, Deus. muito importante Meu tudo isso que você Deus. trouxe, porque a gente tem que saber qual é o momento certo que a gente tá. Entendendo a fase, a gente consegue viver muito melhor o processo, porque normaliza. Então, quando eu e Michel, a gente entrava em algum conflito que a gente entendia, não, calma aí, não é que a gente tá fazendo errado, ou não é que deu errado, a gente só tá na fase de crescer para baixo. Então, crescer para baixo é certo. Porque a gente quer fazer um negócio e quer que dê resultado muito rápido. Tem um livro ali que eu ganhei no evento que eu fui lá em São Paulo, chamado O Longo Prazo Sempre Vence. E é verdade. As coisas que perduram, que têm fundamento, elas têm raízes, fundação, e elas permanecem ao longo do tempo. E para isso leva mais tempo para ficar pronta. Então, entender o teu momento, entender que existe fase, nossa, quantas fichas estão caindo aí na minha cabeça, aqui na do Michel, na do pessoal, e isso vai gerar cura. Porque no momento da tribulação, a angústia ela é tua inimiga. Porque pode estar atribulado, mas se você tiver certeza do teu momento, do teu processo, tu passa de boa. Agora, quando vem a confusão, a dúvida, a angústia, você se perde no meio do processo. E aí tu fica rodando em círculo. Porque o mais difícil do processo não é viver ele, é entender a estação, é entender a etapa. Uau. O mais difícil não é o processo, é entender. Meu Deus. E uma coisa que é interessante, que é extremamente importante, quando a gente está com a visão alinhada, quando a gente entende aonde a gente vai chegar, a gente passa a não enxergar as dificuldades do processo. Vou fazer uma pergunta. Vocês conhecem o José das Couves? Não, Já ouvi falar, mas não conheço não. Porque ele desistiu. Mas agora, vocês já ouviram falar sobre José do Egito? Vocês já ouviram falar sobre Abraão? Vocês já ouviram falar sobre Moisés? Meu Deus. Moisés ficou 40 anos sendo preparado. Meu Deus. Abraão levou quase 25 anos para viver sua promessa. Jesus, 30 anos para começar o seu ministério. E por que você quer de um dia para o outro? Como você falou, a construção para baixo, ela garante a segurança para cima. Deus, ele não quer te perder. Ele não quer que você se perca dentro da promessa. Às vezes você olha para o lado e se compara. A comparação é algo que destrói o ser humano. Isso é Ah, mas o prédio dele já está no 2º andar. Tá bom. E eu tô aqui cavando poço, fazendo fundação, botando viga, ferragem para baixo, concreto e para baixo. É porque a tua construção é de 15 andares, é de 30 andares. Para de olhar para o lado que está ali de 2 andares. Deus não te chamou para isso. Entenda como a Larissa falou. Hoje é dia de alinhamento para nós entendermos o nosso tempo dentro do processo. Porque isso não só traz segurança para a gente, como isso vai nos fortalecer. Nossa, aí você vive o processo, que o processo, quando você entende, você vive com gosto. Você fala, nossa, é isso, faz parte. Caramba, você recebe um vigor, porque você começa a ter clareza de tudo. Tu fala assim, Uau. cara, eu já sei onde eu vou chegar. Porque esse é o caminho. E aquele cara que tá lá no prédio de 15 andares, ele passou por isso. Então eu tô no caminho certo, eu vou chegar lá. Sabe? É o que você falou, essa questão do tempo. E eu falo muito isso a respeito de um livro. Não compara a tua página
2 com a página 300 do livro dos outros. Eles começaram antes de você, eles têm uma jornada igual o Michel. Exatamente isso. Ele Eu tem vou acrescentar, vai. Ele tem 12 anos a mais de vida do que eu. É óbvio Nem que ele parece. tem mais maturidade em determinados assuntos. Porque eu não tenho como competir com isso. Eu não vivi 12 anos de coisas que ele viveu. São 14. São 12. Eu não vivi 12 anos de coisa que ele viveu. Então tem coisa que... Isso foi uma das coisas que no momento do molho eu aprendi a ouvir mais o meu marido. Primeiro como mulher, entendendo o meu papel da mulher cristã e deixando o meu marido ser o homem da casa, o sacerdote, o cabeça. Só um detalhe, a sabedoria habita no meio de muitos conselhos. Tá em Provérbios. Exatamente. E o tolo é aquele que não escuta. Então eu era uma tola ali naquele momento que às vezes eu não queria ouvir, não entendia, não tinha esse discernimento. E hoje, quantos conselhos maravilhosos meu esposo me dá. E conselhos de experiência de vida que eu não tem como querer comparar, é incomparável. Claro que tem experiências que eu vivi, que ele não viveu, que não tem a ver com o tempo. Mas o tempo pesa, gente. E o tempo pesa em qualquer área da sua vida, seja no relacionamento, seja nos negócios, seja na fé, na espiritualidade, em tudo o tempo. Por isso a gente precisa entender também o nosso momento de maturidade, porque isso também vai determinar a fase do processo. Sim, sim. E só para acrescentar, eu realmente tinha uma visão super rasa. Geralmente se fala muito sobre semente. E a gente já ultrapassa. Semente, botei a semente, colhi o fruto. A gente esquece do processo. Da semente até o fruto é a última etapa daquela vida. Então o fruto, gente, é lá no final. Não adianta o fruto, porque a gente fica, não, eu vou botar semente e quero colher o fruto. Tem toda essa parte de germinar, o criar as raízes, o processo dela crescer, dela sobreviver, coexistir, nascer as folhinhas, todos os processos de cada estação. E ela precisa de cada um daqueles ali. Aí, ao chegar o grande momento de florescer e dar o fruto. Mas a gente fica imaginando só o fruto. Mas em todo esse processo tem a sombra que a gente simplesmente esqueceu de mencionar. Tem a árvore em si, que a gente pode usar para muitas coisas, para lenha, para gerar fogo. Então tem todo nesse processo da árvore crescer, da sementinha germinar, a poda que é necessária. Então da sementinha germinada, ela ir fluir até ela dar semente, tem todo um processo que a gente quer sempre pular. E que tem tantos recursos no meio. E que tem tantos recursos. Sim. Então a gente quer sempre pular essas etapas porque a gente almeja sempre o fruto. Porque o fruto. E a gente deixa de curtir todo o processo. E a gente deixa de observar e, principalmente, deixa de aproveitar todas as oportunidades do processo. Que tá ali, são os galhos, é a sombra que você pode ali usar para estar com a sua família embaixo dela. E a gente almeja sempre o fruto. E esquece de todo o processo. Mas aqui eu queria trazer uma pegadinha. Vocês sabem a diferença entre o inteligente e o sábio? Calma aí que essa eu acho que eu sei. Eu tenho uma visão, acho que foi do Pablo Marçal, que ele falava muito sobre... Vou cortar até pra você, vai. Eu não sei se eu vou acertar, Manda gente. o código aí. Que ele falava sobre o conhecimento, né, que você adquire um com o outro, você adquire na sua experiência, você adquire com a vida que você vai vivendo, com pessoas e tudo mais, você vai pegando conhecimento. Mas que a sabedoria, muitas das vezes, ela vem do alto, né? Ela vem aquela coisa, aquela intimidade com Deus. Não sei bem se é isso, mas... Eu acredito que seja um pouco menos raso, um pouco mais raso do que isso. Então, eu quero trazer duas visões entre a questão... Tanto faz o conhecimento, sabedoria ou a inteligência e sabedoria. A gente precisa entender que a gente está falando aqui do processo e a sabedoria ela vai garantir muita coisa pra gente. Inteligência ou conhecimento, a gente pode dizer que tomate é a fruta, né? E sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Ou então a gente também... Ou então, gostou dessa, né? Muito Ou boa. então o seguinte... O inteligente é aquele que quando ele comete um erro, quando ele cai num buraco, ele sabe sair. Mas o sábio,
ele aprende não só com o erro dos outros, mas ele sabe como não cair nos buracos. Então a gente precisa entender que ter sabedoria dentro do processo é excelente. E onde buscar essa sabedoria? Porque eu pensei que você estava falando comigo sobre essa essência, né? E eu tento buscar muito esse lugar de sabedoria em Deus. Sim. Porque eu acho que a sabedoria realmente é algo que é um dom, não é uma parada assim que... É algo muito profundo, eu Sim. acho isso. E onde busco essa Então, sabedoria? a gente precisa entender, como a gente está falando aqui sobre processo, a gente falou sobre semente, né? E é importante porque se ter sabedoria, se ter clareza de onde se quer chegar, a gente entender tudo isso, ter clareza. quando a gente tem sabedoria, se torna tudo muito mais seguro. E a gente passa melhor sobre essas etapas. Então a gente pode ter sabedoria. Como você falou, a sabedoria do alto, a gente buscar em Deus essa sabedoria. Tá aqui um grande exemplo, que é o nosso grande manual. Não sei como você tem tido, como está a tua relação com o teu manual de vida, entendeu? Mas aqui tem tudo que você precisa para você enxergar e ter clareza para tudo na sua vida, em todas as áreas. E como também você estar com pessoas que vão te fortalecer, que dentro do processo elas vão fazer o seguinte: não pare, continue. Por quê? Na Bíblia a gente vê vários casos. Jesus tinha ali Pedro, né? João estava sempre com ele. Paulo, ele teve Tito, teve Barnabé, teve várias pessoas. Então é importante também você entender as pessoas que vão alimentar o teu processo, que vão te conectar à tua promessa, como eu olhei e vi no meu grande amor. Eu olhei e falei, cara, essa mulher tem tudo a ver com o que eu quero viver. Ela ama as mesmas coisas que eu amo. Então viver as coisas que a gente ama nunca vai ser um peso. Então saiba, você precisa estar conectado com Deus para que você entenda que não vai ser em qualquer terreno que você tem que ser plantado. Aleluia. Muitas das vezes você quer ser plantado num terreno que está sendo infrutífero. Muitas vezes algumas relações, algumas amizades podem atrapalhar Recebe você aí, hein? fluir nesse processo. Então tenha sabedoria. Não só sobre a questão do terreno, mas muitas das vezes dos nutrientes que você tem recebido. O que você tem visto, o que você tem ouvido. Meu Deus. Isso vai fortalecer a tua fé, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Tanto para você avançar, quanto muitas vezes para você ficar paralisado com medo. E de verdade, eu não assisto mais televisão, TV aberta, né? Principalmente programa de telejornal. É tanta desgraça que você às vezes fica com medo. E o medo, ele é antagônico, ele é oposto à fé. Então, se você não está agindo em fé, você está agindo por medo. Então, Deus não te criou para você ser paralisado sobre o medo. Deus, ele te criou para você ter certeza. E a certeza você vai ter cada vez mais onde você estiver conectado com Deus. E conectado com pessoas que acreditam, que declaram a mesma fé. Então a importância de você estar conectado num terreno certo vai fazer com que você também tenha segurança. Como a gente falou aqui sobre sabedoria, nós falamos sobre clareza, nós estamos falando aqui sobre a questão de conexões, que é importantíssimo. Sim. Meu Deus. Meu Deus, Henrique. Meu A Deus. gente tá tonto, Henrique. Normalmente a gente não fica muito assim, não. É. A gente tá tonto aqui. Até tendo um pouco de dificuldade para formular novas perguntas, porque a gente está recebendo tanto da parte do Senhor através da sua vida, meu amigo. Quero que você saiba disso. Amém. Deus está te usando tremendamente para esse momento, esse tempo que nós estamos vivendo. Meu Deus. Que Deus possa te abençoar muito, meu amigo. Que Ele continue conservando seu coração inclinado para as coisas do Senhor e ter o ouvido aguçado àquilo que Ele fala, porque Ele está falando muito através de você, Vaso. Muita coisa. Eu não sei se como Fala, está o tempo, Vaso! mas eu queria deixar uma mensagem aqui para você. A gente falou sobre processo, falamos sobre etapas, falamos sobre a gente identificar, sobre a gente valorizar o que precisa ser valorizado, declaração, sabedoria, visão. Mas eu queria dizer algo para a gente fechar isso tudo. Não é tempo de você parar. Eu não sei aonde você está vendo agora esse vídeo, o que você está vivendo, a fase que você está passando.
Mas Deus colocou algo claro no meu coração. Que se for necessário, recomece. Nossa, fala de novo agora pra câmera, olhando dentro da câmera. Se for necessário, recomece. Se está cansado, descanse. Só não é tempo de parar e nem desistir. Meu Deus. Deus manda claramente te avisar isso hoje. Meu Deus. Para a gente fechar e a gente entender que Deus marcou realmente um encontro nesse lugar hoje. E Deus está te falando, é tempo de recomeço. É tempo de escrever uma nova etapa na nossa história. Lá em Isaías 43, 18 diz o seguinte: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam. Abra os olhos. Abra os seus olhos. Veja. Eu farei uma coisa nova. E ela já está prestes a acontecer. Você não percebe. Até no deserto eu vou abrir um caminho e vou fazer riacho no ermo. Os animais do campo me honrarão e até os chacais e as corujas, porque eu fornecerei água para todos eles no meio do deserto, para dar de beber a quem é o meu povo escolhido. Você é um escolhido. Você não veio aqui por acaso. Porque você é um povo que eu formei para mim mesmo, para que você proclame o meu louvor. Então, Deus está nos ordenando hoje nós cancelarmos tudo que ficou para trás. Meu Deus. Não Meu importa Deus. o tamanho dos problemas, das dificuldades, dos empecilhos, dos problemas. Não importa o que você fez. Senhor, aleluia. Não importa. Deus, ele tem algo novo para tua vida. Meu Deus. Então cancele isso tudo hoje. Para de olhar para trás. Não tem como a gente dirigir um carro olhando para o retrovisor somente. Você tem que olhar para frente. E perceba, veja, sinta. Deus já começou a fazer algo novo na tua vida. Então a minha história, um pouquinho do que eu contei, é exatamente para te inspirar. Não pare. Não pare. Pessoas precisam da tua sombra. Pessoas precisam do teu fruto. A tua permanência, a tua resistência vai ser motivo de inspiração para outros. E de vida. Então, hoje é tempo de recomeçar e de nós cancelarmos tudo aquilo que nos prende no nosso passado. Porque Deus te chamou para viver coisas novas. Meu Novidade Deus. de vida. É. Meu Deus. Você tava lá em casa esses dias, cara? Onde a gente tava entendendo essas coisas da parte de Deus. É, Até essa frase aí, eu falei, amor, às vezes a Meu gente tá Deus. cansado, a gente só tem que descansar. só descansar. É, meu amigo. E como descanso é importante. Muito bom, muito bom, muito bom. Senhor, obrigada por esse episódio. É. Que episódio forte. Que episódio forte. Como Deus te usou tremendamente. Louvado seja o nome do Senhor por isso. É para isso, pessoal, que o A Promessa Podcast existe. É para isso. É para que o nome do Senhor seja honrado, glorificado, para que a gente possa Amém, beber dessa Senhor. fonte, Nossa. porque eu recebi Pai. demais. Você recebeu, Michel? Meu Deus. Eu recebi muito. Eu Não, tenho e- certeza que o próprio Henrique também recebeu de tudo aquilo Amém. que ele Com transbordou aqui. certeza. Não, e assim, eu fico observando como é interessante. Era uma coisa tão simples, relativamente simples, mas eu nunca enxerguei. Da semente eu vi o fruto. Eu não conseguia enxergar o processo. E de como o processo é importante e de quantas coisas nós estávamos deixando para trás porque a gente estava olhando só para o fruto, almejando só o fruto. E tanta coisa em volta que a gente simplesmente não dava importância. Quantas coisas importantes. A sombra, a lenha, O ar. o ar, Metamorfose. o ar, o ar.
Meu Deus, quantas coisas importantes nós simplesmente deixamos para lá, porque almejamos só o óbvio, que é o fruto. Meu Deus. Foi forte, né, amor? E a gente não pode esquecer que em todo fruto tem novas sementes. E eu vou terminar aqui falando isso. Meu Eu Deus. acho que foi em 2023, eu lembrei aqui, você falando disso de fruta, é Meu algo que eu Deus. já falei tanto sobre semente, identidade, e Deus está trazendo isso tudo de volta para mim nesses últimos dias. E você tá Meu sentado aqui Deus. falando isso, Henrique. É muita resposta de Deus de que eu tenho que voltar a falar a respeito dessas coisas. A respeito de identidade, que é muito um tema que Deus queima o meu coração e eu deixei por um tempo de lado. Por conta da correria do trabalho, a gente acaba, né, procrastinando algumas coisas e Deus tá puxando a minha orelhinha, falando assim, não vai ficar para trás, foco no alvo, vambora, tem muita coisa para fazer, tem muita vida para ser salva. Enquanto nós estamos calados, Meu Deus. algumas vidas estão se perdendo pelo caminho porque dependem da gente estar abrindo a nossa boca. E eu lembrei aqui claramente de uma vez que eu fiz uns stories falando justamente sobre isso. E aí eu peguei uma manga que tava já velha e enrugada na minha geladeira. E eu mostrei pro pessoal, gente, o que que é isso? Aí fiz uma enquete. Aí muitas pessoas falando, uma manga velha, uma manga podre. Aí eu fiz outra enquete. Gente, essa manga aqui, ela serve pra quê? Nesse momento, do jeito que ela tá. Eu jogaria fora? As pessoas voltando que jogaria fora. Eu faria um suco. Eu plantaria peguei. e tal. E aí eu, depois daquela pesquisa, aquele contexto, todo mundo foi muito no óbvio. Ah, é uma manga velha enrugada. Tem utilidade? Não, eu Joga jogaria fora. fora. E ali eu falei assim, não, ela não é apenas uma manga velha, enrugada. Isso aqui é a autoimagem, é o que falam a seu respeito, que ela é uma mangueira, essa é a identidade dela. E quantas vezes na sua vida Deus. você não tá na melhor Meu fase? Deus. Você vem aqui, às vezes, no teu Instagram, faz um vídeo sem uma maquiagem, um pouco enrugada ali, e aí as pessoas vêm te criticar, falando que Meu você não Deus. é, que você não tá na melhor fase, e você, às vezes, se alimenta daquilo e acredita. E vai lá e é jogada fora, se descarta, achando que não tem utilidade. Quando, na verdade, a essência tá na semente. Meu Deus. Que a semente Uau. carrega uma mangueira. Quantas mangas existem dentro de outra manga? Muitas. Meu Deus. E essa é a nossa identidade, a gente precisa resgatar. Quantas pessoas estão aí achando que estão de lado, jogada, já não tem mais utilidade, mas elas não estão vendo o que elas carregam. Não diga, não deixe o que digam a seu respeito te afete. Caraca. Essa é a diferença sobre autoimagem e identidade. Como diria Paulo Vieira, caraca! Caraca! Gente, olha isso. Olha Meu isso. Muito Deus. forte. Deus, ele não te vê como a manga velha. Deus, ele não só te vê como uma matriz de várias outras sementes, mas como ele te vê com as marcas que vão fazer com que outras pessoas também se inspirem a crescer. Eita. Toda a questão do que parecia ser enrugado eram histórias, eram experiências. Então Deus não vai isentar e jogar isso fora. Até isso será semente na tua vida. Até isso será motivo para que outras pessoas também permaneçam e insistam e não desistam. Muito forte isso. E aquela Meu manga deu um Deus. belo de um suco. Opa! Porque assim, Cadê? exatamente. Aquela manga, mesmo naquela condição, ela deu um belo de um suco. A semente dela estava ali pronta para um novo ciclo. Então, assim, existe tanta coisa dentro de nós e essa nossa Exatamente. jornada, ela conta tanto. Tudo bem, aquela manga passou um pouquinho ali, às vezes, do tempo, ela não pegou o time, então não dava para comer, porque já estava um pouco amassadinha, mas ela rendeu um ótimo suco. Às vezes a gente perde o time de algumas oportunidades, não dá mais para entrar naquela oportunidade que passou, mas o que dá para fazer com o que eu tenho hoje? A aparência não era muito boa, mas o interior ainda era doce. Ainda era doce. Ainda era doce. Ah, isso é tão forte. Nossa, como Deus aqueceu meu coração com isso. Eu preciso voltar a falar mais a respeito disso, meu amigo. E aí, Deus te usou só muito. para deixar aqui uma pergunta. Qual é a sua mensagem? Quando a gente começou, a gente falou sobre isso. O que a sua semente revela? O que a sua promessa revela? Qual é a música que é tocada no teu coração? Que o universo, as pessoas
precisam ouvir, precisam acessar. Então, não deixe de falar da mensagem que Deus depositou no teu coração. Muito bom. As pessoas precisam, eu preciso dessas sementes. Michel, coloca para fora. É tempo de nós colocarmos para fora a mensagem que a nossa vida transmite. Motivo de existir, né? Da nossa existência. Existe algo aí no teu coração que só existe aí, que eu e todo mundo precisa acessar. Chegou a hora. Vamos colocar isso para fora. Nós somos aqui, ó, um solo fértil. Pode plantar aqui na gente. Olha só, vem aqui, ó. Não há promessa. Ai, Senhor, louvado seja o nome do Senhor, gente. Amém. Meu Deus. Muito Sério. obrigada, meu amigo. Foi Henrique. tremendo. Amém. Que Deus continue te conservando assim, meu irmão. Meu Deus. Firme no Senhor, prontos para o chamado, Aleluia, sempre com as louvado palavras seja, Pai. certas, que Deus venha te usar conforme Ele Amém. desenhou para te usar, meu amigo, nessa terra. Em nome de Hoje Ele te usou lindamente, Glórias tremendamente. ao Obrigada, meu Deus, por isso. Aleluia. Continue conservando a vida do teu filho, que ele esteja sempre pronto com as palavras certas, não que são palavras que venham dele, mas que venham do Senhor, que ele continue Aleluia. alinhado com os céus e tudo aquilo que ele declarar, que ele ligar na terra, Aleluia, será Senhor, ligado no louvado céu. seja o E teu louvado nome, será Pai. o teu nome, Senhor. Muito obrigada por Aleluia, isso. Senhor, Que louvado dia, seja. Senhor. Grande Obrigado. dia. É. Prova pra Jesus, gente. Prova pra Jesus. Não, e eu não tenho nenhum tipo de dúvida que temos 4 almas nessa mesa. Não temos. Não temos dúvida nenhuma. Somos 4 da mesa. Somos 4 à mesa. Obrigada, Deus, por isso. Muito obrigado, Pai, por estar à mesa com a gente. Ou por nos proporcionar estar sentados à mesma mesa que o Senhor. E que Eu isso queria- nunca mude o nosso coração. E eu queria lançar um desafio. Esse vídeo está sendo postado, transmitido. Eu queria te desafiar. Declara aí, ó, nos comentários. Escreve aí. Coloca sobre a sua promessa. Porque eu tenho certeza que daqui a pouco você vai viver isso. E nós vamos celebrar junto. Declara o tamanho da tua promessa, o tamanho do teu sonho, porque nós vamos estar orando também pela sua vida. E você vai ver que as coisas vão acontecer. E daqui a pouco você vai mandar a mensagem pra gente das promessas realizadas. Porque eu tenho certeza que tudo aquilo que Deus faz é lindo e tudo tem um grande propósito. Amém. Meu Deus. Pessoal, muito obrigada. Meu Deus. Muito obrigada por estarem aqui, por assistirem. Compartilha, assim como o Henrique falou, comenta aqui, compartilha com quem precisa ver essa mensagem. Foi uma mensagem muito forte. Gerou muito, assim, muita edificação nas nossas vidas mesmo. Recebemos muito, Henrique. Meu Deus do céu. Recebemos muito, você não tem ideia. Você não vai fazer ideia. Você pode achar que faz. A gente recebeu demais, meu amigo. Só pra você ter ideia, nem a gente faz ideia. É muito forte. Nem a gente faz ideia. Então, assim, compartilha, porque outras pessoas precisam ser impactadas com essa mensagem. E fala pro pessoal, Henrique, onde é que eles te encontram. Você tá sempre colocando pílulas diárias ali de Deus, de inteligência emocional. Então, só você ir lá no Instagram, né? @HenriqueChiunfo, CH, né? De Carlos Henrique, Info. Então, Henrique Chiunfo, você vai me achar facinho lá no Instagram. Tô sempre colocando coisas lá, porque é o meu propósito, né? Eu fui chamado para edificar, para ativar o chamado e o propósito das pessoas. Então, se você quiser, manda mensagem. Vamos estar mais perto, vamos estar mais junto, tá bom? Que eu tenho certeza que vai ser muito abençoador. Sim, com certeza, gente. E ó. Tá bravo. Deus é contigo, irmão. Tamo junto, Deus amo é contigo. vocês. Esse é o teu propósito mesmo, irmão. Ó, e você encontra a gente lá no @LarissaFontanes, @MichelFontanesOficial e no @A Promessa Podcast. É isso, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus e, cara, nos ajude a levar essa palavra que eu não tenho dúvida que foi engrandecedora demais na sua vida, para que outras pessoas também possam ter um pouquinho mais de entendimento sobre as coisas de Papai do Céu, sobre a palavra de Deus. Muito obrigado. Fica com Deus e segue a gente, curta, compartilhe, né? Ativa o sininho. Ative o sininho e é isso. Toda Fique com semana, Deus. hein?
Tamo junto. Um Fique beijo. na paz. Agora vamos dar um tchau aqui, grandão.